Oi, eu sou a Carol, tenho 41 anos, uma bebê de quase um ano e até hoje eu me assusto quando alguém me chama de mãe. E eu sou a Jess, tenho 33 anos e descobri que a maternidade é basicamente sobreviver tomando café frio. E esse é o Sem Parênteses. Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Sem Parênteses! Eu sou a Carol Fraga, ela é a Jess e hoje a gente vai falar sobre um tema seríssimo, mas que a gente vai tentar trazer um pouquinho de leveza pra ele, que é a respeito do parto ao puerpério, na verdade. Mas pode ficar tranquila que se tu não quer ser mãe, se tu ainda não tem interesse sobre o assunto, fica aí porque é muito importante para poder entender por que aquela amiga sumiu, por que a esposa mudou do nada, por que a tua irmã não atende mais o teu telefone, sumiu, não quer mais falar com ninguém, só se esconde. Porque é um momento muito delicado o puerpério. E ele é muito intenso, que quando te falam isso, tu não consegue mensurar, porque é só quem vive para poder entender que não é frescura, né? Não é bobagem, não é, ela só tá um pouquinho tristinha, não, é uma coisa muito mais profunda. E vamos começar sobre o parto. Sim, Jess, conta pra gente, como é que foi o teu? Bom, o nosso parto foi muito parecido, né? Só que nem a gente tava falando aqui no making off, nos bastidores, a Nina teve a versão estendida e eu tive a versão mais curta, mas também durou um dia inteiro. Então, assim, eu já estava tendo os pródromos. Para quem não sabe, pródromos é uma pré-contração, assim, é uma preparação do corpo para já ter as contrações para o parto. Então, assim, nesse momento pode cair tampão, pode... Ai, tampão é uma coisa bem nojentinha, tá, gente? Pesquisem aí, não vou ficar falando dele, porque é um... A gente pode pular a parte do tampão. Pode pular, disso que é uma coisa Inclusive, não. eu não sei como é o meu. Não tive isso. Ah, eu sei bem, porque eu fiquei perdendo. A gente já falou, né? É uma gosma. É uma gosma que eu vi fotos, claro, né? Porque a gente já falou aqui sobre pesquisar bastante sobre. E aí eu fiquei pesquisando sobre e aí fiquei naquela expectativa. Cadê minha gosma? Cadê a gosma que ia sair aqui? Não saiu nada, sabe? E eu tive 15 dias de pródromos. E eu não fazia ideia do que era o tal do pródromo. E, gente, é pânico. Tu acha que vai vir a qualquer momento. Eu acho que eu fiquei quase um mês, assim, meu Deus, sentindo e vinha. E aí, só que para chegar no trabalho de parto, para que tu vou pegar minhas coisas e vou pro hospital, ele tem que estar dando a contração por 1 hora de 5 em 5 minutos. Só que o que acontecia? Chegava 1 hora, parava. E nisso ficava saindo o tampão o tempo todo, porque tem gente que perde isso e já sai, já rompe a bolsa, já sai, já aquele momento todo correria e tal. E eu tava esperando esse momento, porque tu também não agendou cesárea, né? Não. Eu também não agendei. Eu queria ver o que o meu corpo ia me presentear, qual momento que seria. E eu não tinha medo do parto em si, mas eu queria saber, a primeira gestação, queria ver o que eu aguento, como é que vai ser, todas as experiências. Então eu brinco que o meu parto normal foi cesárea. E, enfim, não chegou esse momento pra mim. Ficava saindo tampão, mas nunca rompia a bolsa. E aí teve um domingo que eu fiquei 1 hora tendo contrações de 5 em 5 minutos. E do nada parou, só que era muito intenso. Nina, juro, assim, ó, eu tinha... Eu na minha cabeça, era agora vai. E isso já era de noite, sei lá, umas 10 da noite. E eu falava assim, não, agora não tem como não ser, essa dor horrorosa tem que ser. Cheguei lá no hospital de noite já, de uma linha e tal, e a minha obstetra falou assim, olha, fez o teste de dilatação, que pra quem não sabe, né, tem que ir lá. Gente, esse aí também... Ninguém conta, né? Ninguém o que é o tal do teste de dilatação. Enfim, a médica ou médico... É um absurdo. Introduz o dedo pra ver se... e vai indo pra ver o quanto de dilatação que tem. E aí eu ouvi assim, eu tenho... eu vi pessoas falando assim, eu tenho medo do teste de dilatação, porque eu não quero fazer, porque eu não sei o que. Eu disse, querida, se tu quer tentar o parto normal... Uma mão entrando... Tem noção que vai sair uma criança? É isso.
Então, assim, ter medo de teste de dilatação Ai, meu Deus do céu. Mas tu sentia dor? Porque assim, a galera fala da dilatação, o teste de dilatação, o médico mediu pra ver e tal, e ninguém fala nada sobre dor. Eu morri de dor. Mas assim, morri de dor mesmo quando eu já estava dilatada. Eu não senti tanta dor. Nossa, eu no teste morri de dilatação. dor. Muita, senti muita dor. Eu falei, gente, se isso aí é só uma prévia do que eu vou passar, eu vou morrer durante o Claro, eu sentia. Também não tá anestesiada, né? Tu sente que tudo, tá né? mexendo ali. Mas eu senti mais quando tava mesmo no trabalho de parto, que eu acho que aí vem a contração, porque eu fiz indução. Realmente. Uhum. Aí, como eu não tava, ela só testou pra ver quanto que tinha de dilatação, não tinha muito, ela não foi além. Uhum. Então ela me mandou, eu já tava prontinha, né? Falei, eu vou ficar lá, né? Então, de certo, no outro dia. Porque o Rafinha, ele já tava muito grande. E a médica falou, ó, chegou em 39 semanas, se tu não tiver, né, naturalmente, a gente vai marcar a tua cesárea, porque ele já tá muito grande pra ti. Eu tenho 1,5 m e a criança já tinha 50 centímetros. Ele era um terço de mim, dela. era muito grande. Então ela falou, não, senão a partir dali ele só vai estar engordando, aumentando mais. Então pra ti vai ser muito sofrido. Então, eu não fiquei lá. E eu já prontinha, né, de uma linha. Eu vou posar no hospital, vou me preparar, vou dizer, não, querida, vai pra casa, dorme, descansa. Ela ainda falou, aproveita pra dormir e descansar. Todo mundo que no outro dia de manhã, às 8 da manhã, eu te quero aqui. E a gente vai realmente fazer a indução, enfim, vai ver qual vai ser a via de fato, né? Mas primeiro que assim, como é que descansa sabendo que no outro dia não tem como. Tu vai ganhar um nenê? Cara, nos últimos dias, eu acho até um desaforo as pessoas mandarem a tal da mãe descansar, porque primeiro que não tem posição pra descansar. Eu já tava assim, ó, pelo amor de Deus, alguém tira essa criança de dentro de mim que eu não aguento mais. Aí já tá andando que nem uma pata, tá desse tamanhão, não tem posição pra ficar, não tem como descansar, não tem como dormir. E a cabeça tá já na partolândia, então tu não consegue... Sim, porque ainda mais, sei lá, ainda mais quando tu já tá tendo as contrações de treino, os próximos, que tu todo momento tu pensa que aquele é o momento. Porque toda hora tem, o tal do pródromo é toda hora. Eu trabalhei até uma semana antes da Luísa nascer. Eu tava às vezes em reunião e contraía tudo, sabe? E é uma sensação... horrível. Além de horrível, é uma sensação que é muito diferente de que deve ser tipo uma cólica. Não potencialmente bota potência 7.000 e alguma coisa, porque você não tem explicação. É uma dor que eu nunca senti na minha vida, uma dor tão grande, porque, e ainda mais que é nesses momentos, assim, não é, tá de noite dava muito, mas assim, era qualquer hora. E aí me falaram pra rebolar. Que aí eu tinha que rebolar, porque aí facilitava. É uma obrigação ser grávida, né? Cada dia uma obrigação diferente. A tal da grávida sofre. Então eu saía qualquer lugar que eu tava, porque eu já não tava mais nem aí. Eu já tava assim, ó, não aguentava mais. Que eu parava e rebolava assim, ó, me segurava em qualquer lugar. O Lucas se matava rindo. Se tu achar pra botar, assim. Se tu achar pra botar na edição a capivara gordinha dançando, é isso. Eu parava em qualquer lugar que eu pudesse me agarrar, uma mesa, e ficava. Até passar, porque aquilo além de facilitar, porque diz que facilita, né, pra vir, alivia muito a dor. E me agachava. Encaixar, isso. Né? E aí, no meu caso, cheguei no outro dia, às 8 da manhã, fui pro hospital. E eu pensando, tudo agora vai acontecer. É agora. 8 da manhã, preparação. Exames e preparação. Daí, como ela falou que só ia me preparar, aí eu falei pro Lucas, olha, a minha mãe tá aí, então acho que eu vou ficar na preparação com a minha mãe e tu vai pra trabalhar. E aí o trabalho dele é do lado do hospital. E ele foi trabalhar. E aí a médica falou, não, beleza. Então tu fica com a tua mãe durante uma parte, né, da manhã. E quando eu começar a indução mesmo, que aí realmente a coisa vai pegar fogo, aí tu avisa ele pra ele vir e ficar contigo. Porque, assim, chegou um momento que eu queria muito a minha mãe junto comigo, mas é importante o marido estar ali, porque é o filho dele também. Então, assim, eu cheguei a falar pra minha mãe, mãe, eu queria que tu ficasse, mas eu sei que é importante pro Lucas estar aqui, então manda ele nem vir, porque ele nem tava. Manda ele vir, que esse é o momento dele brilhar, vamos lá. E eu brilhar muito mais, né? Ou parar de brilhar, não sei.
Porque esse momento a gente não brilha. Nossa. Eu não sei como é que as mulheres conseguem se maquiar, se Gente, preparar, a eu não sei quem gravação, aquela consegue coisa pensar em toda. beleza naquele momento. Porque tem gente que se De arruma verdade, mesmo, né? eu Pra, fico assim... pra fazer fotos naquele momento e tá tudo certo, mas eu não conseguia. Porque, enfim, até meio-dia era preparação. Aí ela começou a indução. A primeira dose, ela me explicou. Olha, tu vai sentir uma Como que foi a cólica. indução? Porque tem Foi- várias formas, né, de indução. Foi tipo uma cápsulazinha, assim, um medicamento que ela introduziu. Ah, ela inseriu lá. Uhum. E aí, realmente, a primeira dose era de 2 em 2 dessas cápsulazinhas, tá? Uhum. E eu poderia fazer até 6 doses dela. Tá, primeira dose, 2 cápsulas, botou, ela falou, tu vai sentir uma cólicazinha, assim, um pouquinho mais forte, como se tivesse menstruado e tudo mais. E eu pensei, nossa, tranquilo, porque eu tive cólicas muito horrorosas quando eu era adolescente. Tá, foi indo, foi aumentando, ela, ó, agora sim, agora tu chama o Lucas, porque eu vou fazer a segunda O dose. bagulho vai ficar louco. E a partir de agora, a coisa pega. Isso era 4 horas da tarde. E botou mais duas nas cápsulas. Aí sim, gente. Aí é um negócio que é surreal. A gente desespera, né? É surreal. Porque das 4 até as 6, a contração começou. O que tava assim, de vez em quando vinha uma cólica, um desconforto, começava dando-lhe pau. E eu pensei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? E eu, e daqui a pouco passava como se nada tivesse acontecendo. Gente, isso eu achei a coisa mais louca do mundo, porque quando para a contração, para. Para a dor, para Fica tudo. plena. É impressionante. Eu acho que quem tá contigo, se não entende isso, pensa Que que tu tá metendo louco, né? Parece que a gente tá fingindo. que tu tá fingindo que tu tá doidona. Gente, Porque é louco demais isso. Se eu não tivesse passado por isso, eu não ia acreditar se eu visse alguém passando. Nem se eu visse, porque é muito bizarro, assim. Não dói nada, assim, do nada. Tu tá urrando de dor e daqui a pouco passou. passou, tá tudo bem. E aí, cada vez que vinha a contração, a médica, a enfermeira, né, a equipe vinha e fazia o tal do teste de dilatação. Só que aí, não é aquele teste de dilatação de, bota a mãozinha, dá uma abridinha. Gente, ela É a mão. ela ia com tudo. Só que o queridinho do meu filho, em vez dele descer, e ele tava todo encaixadinho, porque a gente só fez a indução porque ele tava encaixado, ele tava pronto. Ele, em vez de descer, ele subia. Eu acho que ele olhou assim, gente, esse buraco é muito pequeno pra mim, eu não vou ir, não. E dele Eu deve não ter vou se me segurado deixar aqui, ó. Eu não vou descer por isso, por nada. Tá muito apertado, não Eu tenho uma vou. teoria, porque aconteceu a mesma coisa com a Luísa, e eu penso assim, eu acho que eles estavam lá de boas, e eles falaram, quem disse que eu quero nascer? Se eu quisesse nascer, eu já teria Já tinha nascido. vindo. Me deixa aqui. Tô aqui encaixadinho porque ficou confortável ficar desse jeito. E eu sentia ele subir, porque a minha barriga vinha assim, ó, cada vez que estava contração. Porque o natural é a criança descer e a barriga baixar. E quando eu tinha os pródromos, as contrações de treinamento e as contrações mesmo que eu tive depois, a barriga realmente baixava. Só que no momento, eu acho que ele pensou assim, agora é de verdade? Agora, eu não sei, ó. Eu acho que antes era meio assim, ó, se eu quisesse, ó, tô indo, ó, se Na eu hora quisesse. do vamos ver, ele falou, vou nada. Vou nada, não vou, me deixa aqui. E aí, gente, neste momento, às 6 horas da tarde, a médica falou, olha, eu poderia te dar mais algumas doses. Só que eu tô vendo que tu já tá entrando em sofrimento, então, aí se tu aguentar, tua conta em risco, a gente tenta mais uma vez. Aí eu perguntei pra ela, o que tu acha melhor, né? Ela é a médica aqui, quem sou eu pra dizer, não, pode deixar que eu vou aguentar. Sei lá se eu vou aguentar, eu não ia aguentar. Não deixa pra mim, não deixa que eu não... E eu desde o início do meu acompanhamento, eu sempre falei, eu não quero entrar em sofrimento. E eu não quero que o bebê também sofra. E no domingo anterior... Então, no domingo anterior, aquele que eu fui, na noite anterior, eu levei o plano de parto, isso foi muito bom, porque aí eu revisei com ela tudo o que eu queria, o que eu não queria, tudo mais. Eu fiquei num quarto que tinha banheira, não usei a banheira pra nada, porque quando começou a dor, começou muito rápido, tudo muito rápido. E, assim, são horas que passam assim, ó, Não sente. voando, tu não sente.
E aí, quando chegou... Então, meu plano de parto estava pronto. Eu não precisei levar no dia, porque ela, a minha obstetra, Tava te acompanhando. estava me o tempo acompanhando. todo. Ela sabia tudo como eu queria. E aí, o bicho pegou mesmo quando a gente decidiu fazer a cesárea. Só que a equipe dela não estava toda lá. E ela fez questão de pegar chamar a equipe dela. Que era o anestesista, Tu enfim, chegou a aos 10 parte centímetros de do... dilatação? Dilatou centímetros? Não cheguei. Acho que eu cheguei a uns 6 ou 7. E aí, das 6 da tarde até chegar o horário. Porque assim, não é... A cesárea ela não é feita, tá, então vamos fazer, então já vamos levar. A sala tem que estar Tudo pronta. pronto. Tem o anestesista que ele às vezes não tá de plantão. Ele tem Quando que tu chega chegar. lá, já tá todo mundo até posicionado, né? Já tá todo mundo pronto. Então, assim, não é uma coisa rápida. Eu achava que era tudo muito rápido, que chegava e já tava, ó, cesárea, Como vamos não é lá, emergência, cesárea. né? Eu acho que em caso de emergência. Sim, acho que sim. Mas como ela, enfim, né, eu não estava em emergência, mas pra mim já era uma emergência, porque eu já tava sentindo muita dor. Das 6 até às 8 e pouca, que realmente foi a hora do meu parto. Menina do céu, eu comecei a zuretar de um jeito. A dor era tão intensa que eu fiquei fora da casa. Eu falava coisas, eu sei que eu falava, e até hoje eu não sei o que eu falava pro Lucas. Eu só apertava a mão dele e falava, e eu lembro, assim, fragmentos de coisas que eu falava. Algumas delas era que eu tava com sede, e acho que eu falei que eu tava com sede de chá gelado, porque no outro dia o Lucas me apareceu com chá gelado e falou que eu queria muito, e eu, como assim? Eu realmente amo, mas onde é que surgiu isso? Mas enfim, então assim, eu comecei a falar coisas assim, ó, e daqui um pouco me apareceu uma enfermeira e tudo mais, e vamos ir pra sala. Tá, e na hora do parto, parte dessa ida até a sala, eu sei porque o Lucas me contou. Porque eu perguntei pra ele depois que eu cheguei em casa, falei assim, tá, e como é que eu fui até a sala de parto? Eu fui de cadeira de rodas ou eu fui na maca? Eu falei assim, tu foi caminhando? Meu Deus, Oi? teve amnésia. Como assim eu fui caminhando? Que Sim, tu loucura. foi com a enfermeira, ela foi te carregando, eu fui atrás. E eu lembro, assim, pouca coisa de eu olhar pra ela, só que eu não lembro do que eu estava fazendo. Eu lembro Mas de eu sabe olhar. que, se não lembrar, é do remédio que eles dão pra gente lá, né? Da anestesia que eles dão pra gente lá no parto. Na hora da cesárea, né, no caso. Porque eu Mas também tive. antes, Então, eu esqueci até determinado momento antes também. Eu também não me lembro de como eu fui pra sala. Eu não me lembro de chegar na sala. Eu me lembro de momentos da sala, mas não lembro de chegar eu lá. não lembro como é que eu Eu acho que é por cheguei. causa da anestesia. Eu lembro de fragmentos de eu olhar pra cara da enfermeira, pro rosto da enfermeira, e ela falava assim, ó. Nesse momento elas só querem bater na gente. Eu olhei pra ela assim, gente, eu não quero bater em ninguém. Eu só não quero sentir dor, eu vou sentir dor. Eu falava pra ela assim, não, mas é que vocês nesse momento ficam bravas. Eu assim, mas eu não tô brava, eu só não quero Tô sentir zero dor. brava, eu só quero que tire a criança de mim. E aí, eu me dei conta da sala. Isso eu lembro, que eu cheguei e me dei conta da sala, uma maca gelada, assim. E aí eu só falava, porque eu olhei pra todos os lados, que nem tu falou. Todo mundo já posicionado. Pronto, todo mundo pronto. E aí me perguntaram, o que tu quer ouvir de música? E eu tinha feito uma playlist pro meu parto. Jura que eu ia levar a playlist do celular? Esqueci tudo na sala. Não tem como pensar em nada. No quarto que eu Sério, tava. eu admiro muito quem consegue Planeja, manter plano, assim, né? não tem... É tudo muito rápido e muito doido. Nossa. E aí elas falaram eu segui assim, zero disso. uma enfermeira falou assim, eu ouvi que ela tava ouvindo Melim, bota Melim para ela. Só que quando eu cheguei, tava tocando pagodão. E eu sou super eclética, eu escuto de tudo. Então eu sei que eu tava assim, ouvindo pagode, um pouco elas falaram que eu tava ouvindo Melim, daí começou o Melim. E aí eu olhei pra sala e falei assim, gente, cadê meu marido? Aí eu comecei uma outra loucura. Vai pra E uma neste pira momento louca, eu comecei assim, ó. Cadê meu marido? Vocês não vão fazer nada comigo sem meu marido aqui. Cadê meu marido? Não façam nada comigo sem meu marido aqui. E aí o anestesista muito de boa, não lembro o nome dele, mas ele era muito tranquilo, muito legal. Falou assim, não, fica tranquila. Teu marido já tá chegando, ele já tá ali, ó, já tá quase na porta e tal. Só assim, ó, eu vou ter que te dar anestesia assim, fez as orientações todas. E assim, quando eu fizer anestesia, ele não pode estar aqui, mas ele já entra assim e tal. Foi muito rápido. Na hora que te dá anestesia, porque pra quem não sabe, bom, a gente vai falar tudo aqui, é sem romantizar, né? Então, assim, se tu não pesquisou só lamento, a anestesia é uma agulha desse tamanho. Só que tu não sente ela.
tu sente a anestesia que vai antes dela. Exatamente. Que dói pra aí? caceta, não é? Que ele dá um beliscão, só que eu já tava com tanta dor, que eu não senti Foi só tanta uma dor. dor a mais, né? Pra mim eu senti um beliscão e depois ele falou assim, ó, tu vai sentir uma cutucada. E foi isso. A agulhona mesmo, eu só senti assim, ó. Não sente, é. E deu. Uhum. E na hora que ele dá esta anestesia, gente, tudo passa. Imediatamente, é impressionante. Tudo A médica falou, vai passa. esperar uns 30 segundos pra passar. Mas ela botou, sentiu o negocinho ali e pronto, parou. Eu fiquei olhando pra ele assim, gente, por que eu não quis isso antes? Que Por que eu louca. tava passando dor enlouquecida? E aí eu olhei pro... E nisso, tu fica, te deitam, tu fica assim, que é monitorando um lado e coisa do outro. E aí, eu perguntando, cadê meu marido? Já tô bem. Aí o anestesista falou assim, tu tem algum problema cardíaco, alguma coisa, porque ele pode dar uma acelerada. Aí eu lembrei, eu tenho ansiedade. A ansiedade me dispara com assim, que bom tu ter me avisado. Então, pode te dar um pouquinho de enjoo e tudo mais. E aí, tu pode ficar um pouco ansiosa. Mas aí a gente vai conversando. Aí eu comecei, cadê meu marido? Porque aí eu comecei a me dar conta que não tava... Estão me enrolando. Estão me enrolando. E nisso, em seguida, o Lucas entra. Na minha cabeça, esse do cadê meu marido? Toma anestesia, fico ansiosa. O Lucas entra, pra mim foi 5 minutos. Diz o Lucas que ele ficou uns 15 minutos numa salinha esperando, se vestindo e esperando. E pra mim passou 5 minutos tudo isso. Eu perdi total a noção do tempo. Eu não consigo nem dizer assim, pra mim foi 5 minutos ou 10. Tipo, eu não tenho noção nenhuma de tempo. Não, eu não sei literalmente se era, né? Mas eu entrei em trabalho foi rápido. Eu perdi a noção total de tudo. Não, eu também não sei exatamente se foi 5 minutos, mas assim, na minha cabeça... Foi rápido. Foi muito, muito rápido. E aí, nisso, o Lucas entrou, já me abraçou, já tava ali. O Rafinha já nasceu e já gritou, e ele já mexia a cabeça e aquela coisa toda. E aí, pega, chora, né? Eu chorei. Não tem como. Não, meu Deus. Se tem uma mãe que não chora. Tu não chorou. Eu só queria sair dali. Eu nem me emocionei quando a Luísa nasceu. Mas eu vou chegar lá no porquê. Meu Deus, eu chorei. Eu achei que eu não ia chorar, mas daí quando eu vi ele, veio, sabe? Veio. Não tem como explicar, assim. É como se fosse um alívio junto, sabe? Não é só... que lindo, meu filho. Foi acabou. Meu Deus. Só que pega a criança, o pai acompanha o pediatra pra ver as coisas. Começa a parte da sutura, né? Costura. Isso demora. Isso é o que, pra mim, foi o pior. Pra mim foi o pior da também, cesárea. Porque, e a sensação é muito engraçada. Gente, a sensação é muito engraçada. Porque tu tá acordada e eles estão te costurando. A sensação que eu tinha é que tinha 4 pessoas assim, ó. Só assim, ó. Nossa, eu não senti nada. Eu sentia que tava 4 pessoas, pra mim eles estavam brincando de me empurrar, porque eu só ficava assim, ó. Eu sentia isso aqui, ó. E, cara, que coisa mais bizarra isso. Eles têm que tirar a placenta. O que demora não é nem suturar, é tirar a placenta. E aí, depois que tira a placenta, que eles começam a fechar as camadas. Sim. E aí sim que é o rolê. Aí ficou uns 40 minutos. Aí também. sim. Aí eu fiquei assim, ó. Eternos. Meu Deus do céu. E eu tenho um gatilho que quando eu vou ficar nervosa, alguma coisa, eu começo a rezar Pai Nosso. Eu não sou católica, tá, gente? Mas o Pai Nosso é uma oração universal. E ele simplesmente vem na minha mente. Quando eu vejo, eu já tô no Pão Nosso de Cada Dia, nos Dai Hoje. E eu começo a falar, eu começo a repetir, assim. É muito doido. Quando eu tô pra ter um ataque de ansiedade, vem o Pai Nosso. E aí eu comecei para nossa as aleatoriedades da vida, não é mesmo? Ninguém nunca vai achar que eu vou ficar rezando o Pai Nosso. Mas assim, o Pai Nosso me salvou de muitas coisas, mas enfim. É isso. Vai chegar um dia que a gente vai conversar sobre o Pai Nosso. Mas pra mim foi assim, o parto, a preparação, a contração e a hora mesmo do parto, a pior foi essa preparação, a espera, o ficar das 8 da manhã até... O Rafinha nasceu às 9h21, 21h21. Foi no mesmo dia que ele nasceu? Foi no mesmo dia. Coisa boa. Só que foi o dia inteiro, né? No teu caso, vamos falar agora, Nossa, foi um percalço, foi uma longa-metragem, né, da experiência. Então, eu tive meu parto, digamos assim, começou lá no início da gravidez por causa da minha idade.
Então, assim, eu engravidei com 40 anos, a Luísa nasceu, eu já tinha 41. Graças a Deus ela esperou passar o meu aniversário pra nascer, né? E Que era a tua preocupação, né? Pra quem não sabe, eu amo ela meu ama aniversário, gente. Eu sou a louca do aniversário. E aí... Cada um com o seu. É isso, cada um com o seu. Eu não queria... Vamos comemorar juntas? Vamos! Mas cada um com o seu. Mas vamos comemorar juntas, abrindo um parênteses no sem parênteses. A gente vai comemorar junta porque eu tô sendo boazinha com ela, porque ela não ia ter festa de 1 aninho. Zero, ela ia ter 0. Ia ser só a tua. Só a minha. Eu faço Nina Fantasy Party. Todas as vezes que eu tenho a possibilidade de fazer, eu faço. E eu ia fazer esse ano, porque faz muitos anos que eu não faço. Sim. Eu tava com saudade já da minha festa. E eu não ia fazer festa pra ela. E aí, enfim, tô abrindo uma exceção aqui pra ela e tô... Tá dando de presente de 1 Tô aninho dando pra de ela. presente de 1 aninho uma festinha pra ela. Mas enfim, voltando. E aí eu engravidei mais tarde e minha gravidez foi considerada de risco, por mais que não tenha tido nenhum risco durante a minha gravidez, foi considerada de risco durante todo o período de gravidez. E quando chegou nos finalmente, lá eu já tava com 39 semanas, a médica me examinou e falou, tá tudo lindo e perfeito. Sexta-feira você vem aqui pra gente induzir o parto. Aí eu perguntei, por quê? Se eu tenho, o neném tá bem. Ela não tá Ela não tá pronta ainda. Eu tô bem. pedindo, ela não tá pedindo pra vir. Não tava já com pródromos, tudo, só que ela tava de boa ali dentro do forninho, né? Não queria sair ainda. O tamanho dela tava bom? Porque Tava tu ficou tranquilo, bem. tava É que no tudo- meu caso a Rafinha tava muito grande pra mim. Ah, não, ela tava tudo certo. E aí a médica falou, tem que vir aqui na sexta pra induzir. E aí porque a sua gravidez é de risco, e aí pra não dar problema, porque mulheres mais velhas, e aí tem mais, quanto se espera além das 40 semanas e tal, e tal, e tal. Aí lá fui eu na sexta-feira, 9h30 da manhã, pra induzir o tal do parto, contra a minha vontade. E assim, eu sei que eu poderia ter dito que eu não vou, poderia ter brigado ali pelo meu querer naquele momento. Mas, gente, de verdade, quando tá falando do nosso nenenzinho ali, dos riscos que ele corre, aí foi mais E forte que a eu. gente já fica cansada, né? No Fica. final, quando qualquer momento que passa, ai, pode ser agora, É que isso. seja agora, por favor. Mas eu nem tava ainda nesse momento porque eu tava muito de boa. Eu tava saindo pra caminhar todos os dias com a minha mãe. Ai, Minha mãe já tava lá, tava morando em Portugal quando a Luísa nasceu. Então eu fiz tudo lá, todo o meu como é que é? O pré-natal. Foi lá em Portugal, tudo pela saúde pública de Portugal, muito boa, inclusive. E aí, enfim, só essa médica que era uma brasileira, no fim das contas, que me ferrou, digamos assim. E eu tenho um pouquinho de raiva dela até hoje. Vamos botar aqui, vai. Te É alivia, isso. vai. Não, eu fiquei com raiva mesmo, porque eu não precisava ter induzido meu parto. E aí eu induzi, e vocês vão entender o porquê da minha raiva agora. Porque eu cheguei lá 9h30 da manhã, eu não sabia, tá, como é que era o procedimento de indução, porque eu não tinha vontade de fazer isso e eu não queria fazer. Então, eu perguntei pra ela só como seria, ela falou, vai ser uma fitinha que vão colocar, e essa fitinha fica liberando hormônios pra induzir o seu parto. Eu achei De que o hora meu ia em ser a hora. fitinha. O meu eu foi a fita. nunca tinha visto falado. Sorte tua que não foi, porque botaram a tal da fita em mim meio-dia. Então eu cheguei 9h30, o Renan não pôde ficar comigo, a gente bem faceirinho, né? Ah, ele já vai ficar lá junto comigo, então tá tudo certo. Mandou barrado no baile. Chegou na porta, eu já comecei a chorar, já entrei chorando, né, pra tal da indução, porque eu fiquei sozinha, né? E assim, a pessoa fica, né, mais emocional e tudo. Fui pra indução. Gente, ai, eu não sei explicar a dor que eu senti pra fazer a indução. Eu não sei porque eu senti tanta dor, de verdade, assim. Eu acho que é porque eu tava tensa, talvez. Também pode ser. Porque aí ela colocou a fita lá dentro e aí a fita ficou lá posicionada, tudo direitinho. E aí também tinha que de hora em hora ficar medindo ali a dilatação pra ver como é que tava. Eu cheguei no hospital com 2 centímetros de dilatação. 2 milímetros. Milímetros. Assim, ó. Tava negativo. Ela tava pra dentro. Enfim. Enfim, tava com 2 Eu centímetros de pensei uma dilatação. coisa, depois tu pode cortar. Mas eu vou ter que falar. A Luísa pegou as duas rodas e ficou pra dentro. Não fechou a cortina, não vou sair. Eu vou sair Tu corta um quarto, sabe? Eu tava com 2 centímetros
centímetros de dilatação. E, gente, eu senti uma dor, que eu já fui na lua. E lembrando que eu estava com pródromos, então eu já estava tendo contração. E minhas contrações já estavam fortes. Inclusive, um dia antes de ir para indução, eu achei que fosse engatar. Cheguei a 7 minutos. Esse é um ranço, porque tu fica assim, ó, tu sente dor, nesse momento tu sente dor feliz. É isso, é aquela expectativa, assim, né? Tipo... Vai, amanhã. E eu falava pro Rafinha, às vezes eu me agachava assim, ó, sentia dor, me agachava, fazia assim, ó, vai filho, vai que amanhã aguenta, vamos. Se é só isso, amanhã aguenta, vamos. Aí vinha, parava. Eu tive de madrugada, aí o Renan tava dormindo do meu lado e eu acordadíssima com o aplicativo aqui marcando. Aí encolhia toda assim. Eu tinha um aplicativo também. E aí marcava. E aí eu fiquei 40 minutos, de 7 em 7 minutos. Aí eu fiquei, cara, uma hora vai baixar, né? Fechou 1 hora de 7 em 7 minutos e parou. Que raiva! Isso dá uma raiva. Foi só pra eu ficar acordada 1 hora, sabe? Isso dá uma raiva real. E aí, enfim, a Luísa estava se preparando para nascer, a verdade era essa. Então ela ia provavelmente nascer na próxima semana, se eu não tivesse induzido. E aí, enfim, botei a tal da fitinha. Cheguei 9h30, botei a fitinha meio-dia. Então eu já fiquei algumas horas ali no hospital fazendo exames, me preparando e tudo. Botei a fitinha meio-dia. E aí, meio-dia, o Renan podia entrar ou às 2h da tarde, que foi a hora que eu comecei a ter contração. Ele chegou bem na hora certa, assim. E aí tem até um videozinho que eu vou botar também da capivarinha rebondando. É muito engraçado, eu fazendo a bola. Que aí eu tinha acesso à bola de pilates. Gente, maravilhosa a bola. Grávidas, tenham. Vale muito a pena. Sim. E aí tava eu lá, tendo cólica. Eu também rebolei. Eu digo cólica porque depois que eu tive a contração de verdade, o próprio é cólica. E o iniciozinho do que eu tive E a gente cólica. achando que era horrível. Pior dor que eu já tive na vida. E aí lá tava eu, me segurando na cama, fazendo a bola e tudo. E aí começou a engatar. E aí começou 3,5 de dilatação, 5 de dilatação. 5 de dilatação já pode ir para a sala de parto. Só que, nesse 5 de dilatação, eu comecei a ter contração de 2 em 2 minutos. Eu também. Isso eu não falei, porque das 4, meu problema todo das dores que eu senti foi que das 4 às 6 era de 2 em 2 minutos por 2 horas. De 2 em 2 minutos. E aí lá fui eu de cadeira de roda, e aí me contorcendo. De 2 em 2 minutos eu me contorcia toda na cadeira de rodas até chegar na sala de parto. Cheguei na sala de parto, e aí, gente, foi assim, ladeira abaixo. Eu não sei que horas eu fui para a sala de parto, eu não faço ideia. Fomos eu e o Renan ficou comigo o tempo inteiro a partir daí, né? E da sala de parto eu comecei a ter contração de minuto em minuto. Eu não cheguei a ter E aí daqui a pouco chegou de 40 em 40 segundos. E aí o Renan falou pra mim assim, eu sei que tu não quer tomar anestesia, eu não queria anestesia, eu não queria induzir pra começar, né? Eu não queria induzir. E eu falei pra ele, vão me levar pra cesárea, porque falei pra ele bem assim, o que vai acontecer? Vão induzir, vai dar errado a indução, porque a chance de dar errado é muito grande, então não é toda indução que dá certo. Vai dar errado a indução, vão me fazer anestesiar, eu não vou conseguir botar a criança pra fora e vão me levar pra cesárea. Vai ser isso que vai acontecer. Mas assim, batata. Mas é porque tu estudou. Eu estudei muito sobre isso. E aí eu falei pra ele, batata, vai ser isso. E foi. E aí, gente, quando eu tava com a contração de 40 em 40 segundos... Isso já era o segundo dia. Não, ainda era de noite. Eu tava em Nárnia. Eu não me lembro desse momento, e aí o que eu falo que é perigoso, porque eu sei que eu senti uma dor absurda, a ponto de o Renan intervir e falar assim, eu vou fazer uma coisa que tu não quer, mas eu vou fazer. Tu vai tomar anestesia agora. E aí ele chamou a médica e falou, anestesia ela. Porque eu já não sabia mais nem o meu nome. O Renan falava assim, se eu te perguntar o teu nome, tu não sabe me dizer o teu nome. Então, assim, tu vai tomar anestesia. A gente fica sem noção. Quando eu falo de zuretar, é nesse nível. Vai pra outra dimensão. Eu não sei explicar. É bizarro, tu fala, né? Coisas... Diz o Lucas que eu parecia bêbada, assim. Como se eu tivesse bêbada falando bobagem. Eu só sentia dor. Eu nem cheguei a conseguir dizer, porque eu era 40... Imagina, 40 segundos. Tu tendo uma dor absurda. E aí, assim, era me arrebentando. E aí, nesse momento, eu tava com 7 centímetros de dilatação. Isso é loucura. E aí, me anestesiaram. A anestesia deu errado. Óbvio. Porque a minha coluna, pelo visto, tem uma curvinha que não deveria ter. E aí, lá foi ela, descobriu o problema e foi anestesiou no lugar certo. Gente, na hora que deu certo, foi a mesma coisa que tu. Eu fiquei assim, por que eu não fiz isso antes? E aí eu me recuperei 100%, fiquei ótima.
Tomei anestesia, eu fiquei ótima. E aí já dei graças a Deus, e aí fiquei pensando, nossa, como que, sabe? Por que que alguém quer passar por isso? E aí a enfermeira que tava me Mas é que assim, ó, acompanhando... não é. Vamos abrir um parênteses, não sem parênteses. Não é todo mundo que passa por isso, né? Não, Tem não é gente todo que mundo. sente só uma dor forte e já tem o expulsivo. É isso. E tem gente que nem Tem sente gente sortuda, tanto né? assim, e aí já tem o expulsivo. Então, assim, é muito particular. É muito. Cada gestação, cada mulher, cada corpo, cada tudo, cada criança é uma coisa diferente. Então não pode. A gente teve muito parecido, não sei por quê, porque Foi coincidência. coincidência total. E aí o que que acontece com a anestesia, gente? Aí eu comecei a ir pelo caminho que eu não queria, que é o caminho de, beleza, tô com 7 centímetros de dilatação. Depois de um período com a anestesia, porque aí eu comecei a tomar anestesia de 2 em 2 horas. Por quê? Passa a anestesia em 2 horas. E aí a médica falou, a partir de agora, qualquer coisinha parecida com dor que você sentir, me avisa que a gente já bota, que aí fica com acesso ali. Acesso. E aí eu só falava, me dá anestesia, me dá anestesia. Qualquer coisinha Sim. assim que começava a dor, eu já falava, me dá anestesia. E aí com a anestesia, a Luísa começou a perder movimentos. Então eles começaram a ficar preocupados porque ela era muito agitada. Ela tocava o terror dentro da pancinha. E aí começou a se mexer menos. Aí eles davam medicamento. Aí eu já comecei a ir para outro caminho que eu também não queria, que era tomar um monte de remédio. Então, eu tive infecção urinária no início da gravidez, então já era marcado lá em Portugal, o procedimento é esse, que antes do parto eu precisaria tomar antibiótico. Então, eu fiz o antibiótico na veia antes de entrar em trabalho de parto. E aí tava seguindo com antibiótico e com remédios para Luísa, para proteger a Luísa. E aí chegou um certo momento que a enfermeira falou: vamos acelerar um pouquinho mais esse processo, porque aí de 7 fui para 7,5. Tipo, começou a ficar mais lenta até a dilatação. E aí a médica falou: vamos, a médica não, a enfermeira, vamos estourar a sua bolsa. Tu estourou a bolsa? Não. Eu fiquei ansiosíssima por este momento. Eu morri de rir. E ele nunca aconteceu. Porque a enfermeira, eu não sei por que ela fez isso também. Ela sentou na cama junto comigo e falou assim: vou estourar a sua bolsa. E ela estourou a minha bolsa. Gente, aquilo que a gente vê nos filmes e nas novelas de tipo, ai, olha, estourou a minha bolsa. Não existe. Faz um barulho de balão estourando mesmo, sabe? Um ploc, sabe? Um ploc. E sai logo E sai assim. uma cachoeira, tipo, eu acho que é claro, porque ela estourou já na posição. Já né? saindo, se a sim. bolsa naturalmente estoura em outro momento, em outro lugar, Sim. e aí realmente vai saindo mais aos poucos, mas ainda assim não é que nem aparece nos vídeos, né? E eis que foi uma cachoeira, eu deixei a enfermeira encharcada, coitada, e eu morrendo de vergonha e morrendo de rir ao mesmo tempo. Sempre não tem o que fazer. Não parava de sair. Aí Não, e aí, líquido. e lembrando a pessoa que tinha vergonha de teste de dilatação, tá? É isso. Morrendo de rir lá do líquido saindo. Não tem como. E a enfermeira falou: bom, o líquido tá tudo bem, tipo, ela encharcada. Então, assim, tá tudo certo. Agora vamos esperar a dona Luísa reagir. E aí, nisso de a dona Luísa reagir, gente, aí já era de madrugada, tá? Na hora que isso aconteceu. A gente não dormiu, então eu não tenho noção nenhuma de quando Do as coisas tempo. aconteceram. Talvez o Renan tenha um pouco mais do que eu, mas eu não tenho nenhuma. E aí nisso eu falava com a minha mãe, falava com as minhas irmãs, mandava mensagem, tava com o celular. E aí chegou uma hora que a médica que foi assumir lá, que ia fazer o meu parto, ela chegou pra mim e falou: vamos medir a dilatação. Eu falei: vamos. Mesmo com anestesia, eu senti uma dor absurda. E aí, mas finalmente ela meteu a mão inteira lá e falou assim: 10 centímetros de dilatação. Agora é a tua hora. Agora, por mais cansada que tu esteja, imagina, eu tava sem dormir. Sim. Sem dormir, sem Exausta. comer, né? Exausta. E tu não pode comer, né? Não Gente, pode comer. eu não sabia Tem disso. isso também, não pode comer. E eu morrendo E de não podia fome. tomar água Era também. só gelatina E por que mais eles que me davam. falasse assim, ó, só durante um tempo tu não vai poder tomar água, a gente te dá sede na Na hora. hora. Na hora. Fala assim, não pode tomar água. Mas eu tô morrendo de sede, preciso de água. É exatamente assim. Tipo, eu tô com sede e nem tinha percebido antes. Mas aí, enfim, tava lá na gelatininha e tudo, e a médica falou: agora é a hora do exercício. Você fez fisioterapia pélvica? Eu falei: fiz. Ela, então agora é a hora de botar em prática. Botar em prática. E ela me deu a bola lá de pilates, tudo. Eu tinha, a sala de parto lá era maravilhosa, tinha todos os equipamentos possíveis e imaginários. E lá tava eu, então, lá na bolinha, fazendo agachamento,
e rebolava, e fazia o exercício da pelve, e fazia isso, e fazia aquilo, fazia de tudo pra Luísa encaixar. Queria usar a banheira? Não, Não, não é. queria. Então, eu queria usar a Eu acho banheira. nojento. Então, eu queria usar a banheira num primeiro momento. Depois que eu comecei a olhar pra aquela banheira, eu fiquei pensando assim, gente, acho que eu não quero, não. Sabe como é que eu Que queria parir? nojo. Que é bizarro, assim, quando a gente para pra pensar, mas dizem que é a melhor maneira de parir. Eu queria parir de 4. Diz que é o É a melhor natural, é a posição. É a melhor, melhor as posição crianças pra saem parir. melhor, E assim, era o que eu mais fácil. queria. E aí lá ficava eu e tal. E tem o direito, né? Não sei lá em Lisboa, mas aqui tu tem o direito de escolher como que tu Sim, lá vai também. Lá é parir. tudo liberado, assim. Tu é a dona do teu corpo e tu que sabe como tua criança vai nascer. A enfermeira que tá lá tá só pra apoiar. Tanto que não é a médica que faz o parto. É a enfermeira. Porque tu pares sozinho, o nosso corpo sabe parir. Sim, Então só precisa de alguém para acompanhar. E claro, sim. se durante o parto tem alguma intercorrência ali, a A médica médica tá precisa de plantão. estar ali e vem. Mas, enfim. E antes disso, até nem falei, mas eu fiquei. Uma coisa que tinha lá também disponível era a tal da ducha quente. Gente, quando eu tava com as dores, eu fiquei embaixo daquele chuveiro. E era a glória. O tal do banho quente realmente ajuda. O Renan ficava me molhando, assim, sabe? Ficava me ajudando. Ele pressionava muito, cara, homens ou mulheres, enfim, Aprendam, quem for acompanhar, aprendam a. aprendam a apoiar a grávida nesse momento, porque faz muita diferença. Então, o Renan fazia a pressão, assim, para parar de doer um pouco, enfim, voltando. Estava eu lá fazendo vários exercícios, e aí a médica voltou e falou assim: vamos fazer força. E aí ela me levou Me levou, ó. Ela me botou deitada na cama, coisa que não era o que eu queria, mas aí eu já tava. Ai, eu Eu só não, quero gente, isso aqui aí já terminar. devia fazer umas 20 e poucas horas que eu tava. Que foram 26 horas, tá? No total. E aí já tava umas 20 e poucas horas. Do total do momento que eu fiz que eu comecei a ter contração, tá? Não das 9 horas e meia, das 9h30 que eu cheguei lá no hospital. Foi muito mais do que isso que eu fiquei lá. E aí fiquei, fui, deitei e ela falou assim: agora eu vou te falar, porque a gente fica controlando, né? Acompanhando, monitorando tudo que tá acontecendo com o bebê. E as contrações, porque por mais que eu estivesse anestesiada, as contrações Elas continuavam. vêm. E aí elas me diziam exatamente o momento de fazer força. Mas eu fazia uma força absurda. Parecia que eu ia morrer de fazer força. E a Luísa subia. Cada vez que eu fazia força, a Luísa parecia que vinha parar no meu estômago. Eu falava pra médica: eu tô sentindo ela mexendo no meu estômago. Que Sim, bizarro. teve desses momentos que eu tive a contração, que ele subia, que a médica tava lá. E outra coisa, tá? As pessoas ficam passando, assim, às vezes entra gente pra dar uma olhada, Nossa, o enfim. tempo todo. E aí ela botou a mão e deu a contração, ele subiu e ela falou assim, empurra pra baixo. Eu assim, mas eu tô empurrando, eu tô tentando. E ele não vai, não vai, né? Não, é uma coisa muito, porque tu faz a força, só que tu vê tudo subindo, assim, é E aí tentei em pé, estranhíssimo. tentei de tudo que gente, assim, tentei de tudo. Ah, eu só Até que tentei chegou um deitar. momento que a médica voltou, ela saiu, depois que eu tentei, ela falou: faz mais exercício aí, vamos lá. Aí já tinha feito 18 horas que eu tava com a bolsa rota. E aí ela falou: agora a gente já tá começando a É que aí fica entrar perigoso, num né? risco aqui de infecção pro bebê. Tem tempo ainda, se quiser esperar. Ela falou: se quiser esperar o teu momento ali, tentar fazer mais força, fazer mais exercício e tudo, tem tempo. Mas a gente tá entrando já Num risco. num risco. Eu já tava tomando milhões de remédios que eu já nem sabia mais o que que era. Teve um médico da madrugada que me mandou tomar remédio e eu olhei pra enfermeira: por que eu tô tomando esse remédio? E aí ela: porque o médico mandou. Eu falei: mas assim, vai acontecer alguma coisa se eu não tomar? Eu não quero tomar. Aí ela não me deu. Era gente boa, inclusive a enfermeira, porque o médico mandou dar e ela não me deu. Minha temperatura ficou aumentando, eu comecei a ter febre, sabe? E aí, enfim, 1000 remédios, 26 horas, exercícios, banho quente. Eu já tava destrambelhada, tipo, eu tava feia. Sabe quando tá te sentindo feia? Não que eu estivesse dando bola pra isso. Eu não consegui nem ter noção se eu tava Mas feia ou bonita. eu tinha noção que eu tava feia, porque eu tava me sentindo assim de tanta coisa que eu já tinha feito, sabe? Passei a noite inteira acordada e levantava e sentava e deitava e trocava a coisinha, porque Aquele eu sujei pijaminha. tudo com a tal do líquido que saiu. E aí, enfim, a médica chegou pra mim e falou: é, você que sabe o que você quer fazer. E aí eu olhei pro Renan: vamos ter que fazer a cesárea, né? Aí ela falou: você que sabe, você que decide. Aí ela assim: por que você induziu?
Aí ela assim, tava tudo bem na sua gravidez? Falei, tudo perfeito. Aí ela, e por que você induziu? Eu falei, porque a médica mandou. Aí ela, mas você podia ter dito não. Se tava tudo perfeito, não tinha nenhum motivo pra você induzir. Na hora que ela falou aquilo, foi como se tivesse me dado uma facada no coração. Porque eu já sabia que ia acontecer tudo que estava acontecendo, e quando ela falou que a culpa foi minha, eu fiquei assim, é isso. Aí paciência, aí eu falei pro Renan, cara, eu não aguento mais. Eu já tava Chega. exausta, eu não aguentava mais. E aí o Renan falou, bora então. E aí fomos. E nisso aconteceu a mesma coisa, eu não me lembro desse momento, até eu estar lá na sala, eu não me lembro como eu fui parar lá. E o Renan conta que ele também ficou uns 15 minutos ali na salinha sozinho, deixaram ele sozinho numa salinha, ele, Eu não sei se o Lucas tipo, ficou sozinho ou não. a gente ainda tirou foto, eu não me lembro direito desse momento que eu ficava brincando que a Luísa era gordinha, bochechuda, eu ficava brincando que ela era, sabe, eu ficava fazendo assim, aí ele ainda fez uma selfie antes da gente ir pra sala de parto, pra sala da cesárea, e aí tem a fotinho da gente indo e tudo. E lá fui eu. Gente, a sala era um gelo, isso eu me lembro, assim, o frio que eu Sim. sentia. Aham. E eles mexendo em mim, cheguei lá, o meu já foi ao contrário, assim, foi rápido, do momento que eu decidi que eu queria fazer, até, foi rápido na minha cabeça, né? Até eu chegar lá e estar já com o braço todo aberto e tudo pronto, foi muito rápido na minha cabeça. E aí eu só olhava pra eles assim, cadê o meu marido? Isso dá um Gente, dá um desespero. desespero, o tal do marido tinha que entrar junto, que porra é essa, sabe? Por que que demoram pra Eu botar não o sei marido por pra que que dentro? não. Por que que ele não vai junto? Eu fiquei desesperada. Eu tava mais preocupada em que começassem a fazer qualquer coisa comigo sem ele estar ali dentro do que realmente o que estava acontecendo. Exatamente. E aí vem um outro rolê no meu rolê, que eu já tava lá sem, contra a minha vontade, já tava exausta, já tava toda destrambelhada. E uma pança, gente, minha barriga ficou uma coisa monstruosa. E aí tava eu com aquela pança lá gigantesca, e aí o anestesista falou, tá, eu vou te dar anestesia. E eu só olhava assim, eu não vou pagar, né? Ele, não, você vai ficar acordada, vai ficar tranquila, você vai ficar consciente o tempo todo e tal. Aí eu, tá, porque e o meu marido, e o meu marido. E aí daqui a pouco o Renan chegou, aí foi onde eu tranquilizei. Imagina se tu apaga e não vê ele. Nossa, eu não sei o que aconteceu comigo. Aí, enfim, ele me deu anestesia. Eu já estava anestesiada, no caso, né? Já Sim, estava muito anestesiada. Aí ele só complementou lá e falou: a partir de agora você não vai mais sentir as pernas. Eu já não estava sentindo nada. não dá. Se quisessem me rasgar inteira ali, eu não ia perceber, porque eu já estava assim em Nárnia. E aí lá fui eu. Começou a entupir o raio do meu nariz, e aí eu chamei ele. Sim, Entupiu o muito, eu não conseguia respirar, eu próprio fiquei respirando assim, ó. nariz. E aí, assim, nessa posição, desculpa, fiquei nessa posição, de boca aberta, assim. 5 minutos depois, a Luísa nasceu. Tipo, só É porque ela veio ao rapidíssimo. mundo mostrando que Gritando. veio. E, tipo, meteu o berrão e aí todo mundo. "Ah!" E aí eu assim, eu só olhava pro médico, eu não tô conseguindo respirar, eu não tô conseguindo respirar. E aí ele, calma, é da anestesia e tal, calma, vai passar. Tá conseguindo respirar pela boca? Eu pela boca eu tô, mas tipo, É a estranho. garganta já tava seca, sabe? Secando. E tu não pode tomar água. Não pode fazer nada naquele raio. E aí tá, aí o Renan foi acompanhar a neném, aí vieram, trouxeram ela. Gente, eu só conseguia pensar assim, acaba logo. Eu não me emocionei quando eu vi minha filha, eu não me emocionei quando eu ouvi o choro dela. Na verdade, quando eu ouvi o choro dela, eu pensei, ai, vai acabar, sabe? Foi assim, foi isso que eu senti. Então, assim, sem romantizar absolutamente nada aqui, não teve aquela coisa de, ai, o amor da minha vida tá aqui, nada, zero. Eu só queria sair de lá. E aí o Renan ficou acompanhando ela e tudo. O Renan já mais emocionado do que eu, né? Enfim, o Renan acompanhou ela e tudo. Tiraram foto, botaram ela, o rostinho dela assim comigo. Tirei foto, tipo, mas eu só queria sair dali. E eu lembro, eu também não me lembro de como eu saí. Eu só lembro de despertar, assim. Ah, eu sei bem como é que eu É mesmo, eu saio. não me lembro disso, não me lembro dessa parte. Eu não lembro como que a Luísa tava, onde ela tava. O Renan disse que botaram ela deitadinha do meu lado e ela foi comigo. E Ele foi comigo aí também. fomos juntas e eu lembro de quando eu me dei por mim, a médica tava falando comigo e eu olhei pra ela assim, meu nariz tá entupido, tem como me dar um remédio? Tá bom, amei, minha filha nasceu, que bom. Agora assim, ó, meu Desentope meu nariz, nariz, tá? pelo amor de Deus. Isso me deu uma pancada, eu só fiquei nessa pira do nariz, sabe? Tipo, desentope meu nariz, pelo amor de Deus. Aí ela perguntou pra alguém, não lembro pra quem, se podia desentupir ou não, aí deixaram, ela botou as gotinhas assim, aí na hora que eu
Ai, tô respirando. Aí sim, aí ela veio me ajudar a amamentar a Luísa, que é tão bonitinho, né? É Eles parecem um bonitinho. ratinho. Tchum, 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 vem direto e mama. É Eles já impressionante. sabem, isso é impressionante. Eles já Chocante. sabem que eles têm que chegar ali e de onde é que vem o alimento. É Uhum. incrível. Ela já vinha com a boquinha assim, ai, bem bonitinha, né? A Sim, coisa mais fazendo fofa. peixinho, assim, ó. Aham. Coisa mais bonitinha. Eu sei exatamente como é que eu saí, porque, tá, saí, né? Tu sai na maquinha e botaram o Rafinha, eu tava deitada assim, eles pediram pra eu abrir um pouco a perna, botaram tipo num ninhozinho assim, de toalha, sei lá, de panos, botaram ele no meio das minhas pernas. E tu fica pelada, né? Tu tá num Fica negócio assim. pelada e aí tua teta fica de fora, porque em seguida já vão botar ele pele a pele, porque eu pedi isso também, Uhum. tava lá no meu plano. E acho que a maioria fazem isso, né? Os hospitais. E pra botar ele pra mamar e tal. Cheguei no quarto e eu assim, deste jeito, tetas ao vento, criança que no meio da perna. Quando eu me dou conta, e botaram já o Rafinha tentando mamar, aquela coisa. Quando eu olho assim, tá meu pai, minha mãe, minha sogra, o marido dela, o meu Não! cunhado e Eu ia a morrer. minha cunhada, a namorada do meu cunhado, agora é noivo. Que desnecessário. Eu olhei pro Lucas, eu fiquei apavorada e falei assim: Lucas, eles estão vendo a minha teta, eles estão vendo a minha teta! E ele falou assim: para, ninguém tá nem aí pra essa teta, eu não quer ver, Todo só mundo quer ver quer o ver o neném. Rafinha. E eu super preocupada com a minha teta e a criança aqui. E eles botam eu deitada e botaram ele em cima, então ele tava mamando assim, ó. Tentando achar a teta numa posição horrorosa, porque assim, eu tenho muito seio, então assim, pra quem tem bastante seio vai entender. A teta, ela fica, né, em Ela formato... ocupou o espaço dela. ela tem o espaço dela, o ambiente dela, então assim, ficava a criança tentando achar o bico do peito. E esse já foi um rolê que a gente já contou, né, que É é isso. difícil a amamentação. Mas assim, se tu pudesse dar uma dica, tá, pra alguém, o que fazer um dia antes? Se tu pudesse dar uma dica sobre um dia antes do parto, o que tu daria de dica? Ai, cara, é difícil porque eu não tenho noção de como é um dia antes do parto, né? Então, para quem vai ter o parto, né? Inclusive, quem faz a cesárea eletiva, meus parabéns, você é uma pessoa esperta. Porque, olha, se eu soubesse que ia parar na cesárea, eu já teria agendado ela antes e já estaria tudo resolvido Tudo na minha certo, não vida. teria passado a metade da... Mas Mas é a enfim, experiência, né? é isso. Mas Não tinha como enfim, saber. a melhor dica que eu tenho é confia que o teu corpo sabe o que vai fazer, porque isso era muito o que eu estava pensando antes de ir. Então, assim, eu sabia que eu ia induzir, minha cabeça eu ia ter o parto normal e meu maior pensamento era: meu corpo sabe parir. Esse era o meu mantra. Meu corpo sabe parir e o bebê sabe nascer. E tu me falou Então, isso, e eu eu te falava falei isso isso. Aham. direto. Cara, eu Eu ficava o ficava tempo nesse... inteiro mentalizando isso assim: meu corpo sabe parir e o neném sabe nascer. Então, era isso que eu só pensava nisso, assim. E eu acho que essa é a dica que eu tenho, assim, tenta. É difícil dizer descansa, não tem como Relaxar, não tem descansar, não tem como. como relaxar, não tem Uhum. como. Não, não se sinta mal se você não conseguir fazer isso, tá tudo bem, porque a gente não consegue mesmo. Eu acho que é meio que entender que você vai entrar nesse momento. Nosso corpo foi feito para isso, então confia. Eu acho que é essa a dica que eu dou, assim, de confia que vai dar tudo certo. E assim, apesar de eu não ter gostado do meu parto, não ter gostado do meu momento, deu tudo certo, porque minha bebê tá aqui, tá linda, Linda, maravilhosa, coisa mais maravilhosa. gostosa da vida. Teu neném tá aqui também, coisa mais gostosa da vida. Então, assim, dá certo. No fim, dá tudo certo. Então, confia. Eu acho que essa é a dica que eu dou. E tu? Eu tenho duas dicas. Posso dar Pode, duas? eu Mais deixo. uma? Então, assim, a primeira é assim: tudo vai passar. Vai passar. A pior dor vai passar. Até os momentos lindos ele vai passar. Então, tu tem que estar preparada para isso. Aí a gente pode engatar um pouco ali no puerpério. Uhum. E a segunda dica é: escolha muito bem a pessoa que vai te acompanhar nesse momento. Porque não é só pelo momento bonito, não é É. só porque é um momento do marido estar ali. Eu escolhi o meu marido porque ele é uma pessoa muito racional, ele é muito razão, e eu sei que qualquer coisa que acontecesse comigo, ele iria agir na razão e fazer o que fosse melhor para nós. Então não é só por ser um momento bonito de estar ali junto. Se tu tem confiança na tua mãe, na tua irmã, na tua prima, no teu amigo, no teu marido,
escolha essa pessoa, porque a pessoa que vai estar te acompanhando, ela tem que saber tudo de como que tu quer a situação, todas as coisas, e principalmente para quem não te contou ainda, dependendo da situação que tu tá, como a Nina ficou, né, totalmente fora de si, quem toma as decisões por ti É o é o acompanhante. acompanhante, e isso tá lá no contrato, tu assina isso. Uhum. Então, tu bota nas mãos da pessoa que tá ali contigo a tua vida. Então, escolha muito bem a pessoa que vai te acompanhar. Então, as minhas dicas são essas: escolher muito bem e também É ficar super tranquilo, vai importante passar, isso mesmo, tudo assim. passa. É impressionante que, como eu tive muito tempo de trabalho de parto e o Renan estava lá comigo o tempo todo, ele virou um leão, muitas vezes ali quando eu estava fora de mim. E, inclusive, como eu falei, ele que tomou a decisão de me anestesiar. Eu não estava nem aí. Não queria, eu ia continuar sentindo aquela dor até a Luísa nascer. E não ia nascer, porque eu não tava com dilatação ainda. Então eu tava de 40 em 40 segundos sem dilatação. Então ele falou, ele que tomou a decisão ali. E foi a melhor decisão que alguém poderia ter tomado por mim, porque eu só tava sofrendo. Então, realmente, é uma excelente dica essa. E o puerpério, Ah, depois que tu chega em casa. antes do puerpério, em que momento que tu pensou assim, socorro Deus, eu tô com um bebezinho? Antes de chegar no puerpério. Quando eu fui pro quarto. Quando eu fui pro quarto, que tava só eu e o Lucas e ele, porque aí tá, todo mundo visitou e tudo mais, e aí todo mundo foi embora. E aí ficou só nós três. E de vez em quando vinha a enfermeira e cuidava isso e aquilo. Eu fiquei pensando assim, e agora? Porque eu me garanto, eu sei o que eu tenho que fazer com o neném, estudei bastante, né? Mas o Lucas não sabe, o Lucas não Uhum. troca e eu tô debilitada, porque na cesárea é uma cirurgia, então tu É tá uma num cirurgia. pós-cirúrgico, tu não Uhum. pode levantar, tu não pode fazer. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu sou responsável por essa criança e eu estou debilitada. Então, assim, tá tudo na mão do Lucas, o Lucas tem que cuidar de nós dois. E cuidou super bem, gente. Nossa, assim, o Lucas, meu puerpério, ainda estou no puerpério, né? Porque ele dura mais tempo do que a gente imagina. Que a gente gostaria. Mas que a gente gostaria também. Mas assim, já engatando também, foi muito importante ele me cuidar ali, porque aí eu comecei a ter mais segurança nele com os cuidados com o Rafinha, porque assim, não é por mal, mas é uma criança que ele não conhecia, que eu não conhecia, que, Uhum. enfim, quando ficou nós três, e aí quando a gente chegou em casa, o Lucas cuidou muito de mim, assim, ele me levava comida, eu tinha que ir no banheiro, ele que me levava, ele que cuidou de mim. E a minha mãe me ajudou muito com o Rafinha, e quando Uhum. precisava, ele pegava o Rafinha, ele falava que ele tinha medo de pegar nenê molinho, pequenininho, que nada, É o filho ele dele, né? precisou, ele chegou o momento, ele, ó, não vou ter que fazer, e é É isso. instinto, E eu tu, acho, quando né? é que bateu, assim, caiu a ficha? Eu tive dois momentos. O meu parto foi difícil, só que o meu pós-parto foi mais difícil ainda, porque as enfermeiras que me atenderam lá em Portugal, eu não posso afirmar nada, não posso dizer nada, mas enfim, em Portugal tem muita questão ali de preconceito contra estrangeiros, principalmente brasileiros. E a gente presenciou isso em alguns momentos durante o meu pré-natal eu tive que justificar o porquê que eu engravidei em Portugal. Mal sabia a médica que eu não pretendia engravidar, então assim, é bem desconfortável, digamos assim. E eu não sei se o problema da enfermeira comigo, que ficou comigo ali no primeiro dia, não sei se era esse o problema dela ou se ela só estava num dia ruim. Só que coincidiu de o dia ruim dela ser bem o meu dia sensível. E aí o Renan teve que ir embora. Não podia Isso ficar eu achei muito absurdo. Um absurdo. Eu absurdo. fiz uma cirurgia e eu fiquei sozinha no quarto com a minha nenenzinha. E aí, esse é o ponto da enfermeira. O meu momento, o primeiro momento que eu pensei assim, socorro Deus, eu tenho uma neném. Foi no momento que eu vi o Renan indo embora, fechou a porta e eu fiquei sozinha com a Luísa no quarto. E eu olhava pra ela assim, aí eu, gente, se ela chorar, como é que eu vou pegar ela? Porque eu não tinha força para, não podia levantar, né? Nem não tinha força. E aí a enfermeira foi quem me deu esse primeiro choque de realidade, porque ela falou assim: a filha é tua, tu que tem que cuidar dela. Então, se ela fizer as coisas, tu tem que trocar. Sabe trocar um neném? Eu não sabia trocar, eu não sabia fazer porra nenhuma com o neném, Sim. eu nunca tinha convivido com nenhum neném. E aí, e aí ela me falou aquilo, a Luísa chorou de madrugada e eu me levantei pra trocar ela. Gente, jorrou sangue. Porque a gente fica sangrando, pra quem não sabe, né? Então, depois do parto, fica um período ali de 15, 20 dias mais ou menos com sangramento.
escorreu sangue, fiz uma poça de sangue no quarto. E eu sozinha com a Luísa, eu comecei a chorar de desespero, com a neném no colo. E aí eu botei ela em cima da cama, morrendo de medo dela virar, e tipo, o recém-nascido nem se Não, mexe. nem se mexe, Mas pobrezinho. me deu um pânico, porque ela podia cair da cama e eu tinha que alcançar no botão pra chamar a enfermeira. Então, foi um momento ali que foi o momento que me deu a realidade, assim. Enfim, tive todo um rolê ali nessa primeira noite. As outras 2 noites foram mais tranquilas, foi mais ok. Mudou a enfermeira, eu nunca mais vi a cara daquela enfermeira, porque eu reclamei dela. E deu tudo certo depois, não vi mais a cara dela. Mas enfim, Mas ela é me porque quando tratou. ela chegou, ela falou, né? Ela Quando disse ela. que. É isso, ela falou: ah, tinha que ter me chamado, e por que que tu não me chamou? E olha aqui, olha essa tua situação, tu não podia ter levantado, tu podia ter caído, e podia ter te Te machucado. xingou, E me né? xingou ainda, e ela falou assim: o que que você quer? Aí eu falei: eu quero tomar um banho. E aí ela, porque eu tava toda suja de sangue. E aí ela falou: você não pode tomar banho essa hora, porque já era de madrugada. E aí eu falei, eu posso ir no banheiro? Aí ela falou, pode. Aí ela ficou trocando a Luísa, atendendo a Luísa, que tava chorando o tempo inteiro. E eu fui pro banheiro, mas só eu sei o que eu passei naquele banheiro. Porque eu tava toda suja de sangue, eu não tinha forças pra me abaixar. Quando eu me abaixava, saía mais sangue ainda. Então, assim, pra eu me limpar. E eu fui sozinha pro banheiro. Essa mulher era uma irresponsável louca, sabe? E lá fui eu, fui sozinha pro banheiro, me limpei, assim, a muito custo, voltei pro quarto. Peguei a Luísa, eu falei pra ela, não quero que ela durma aí, ela vai ficar aqui comigo. E aí deixei a Luísa aqui na cama comigo pra eu não precisar me levantar mais. Claro. E aí fiquei com a Luísa. Estratégico. É isso. E aí fiquei com a Luísa, já dava o mamar, enfim, botei o despertador pra tocar de 2 em 2 horas pra eu acordar e dar mamar pra ela. E aí, gente, o segundo momento, enfim, tive esse rolê. E aí, o segundo momento que eu tive, assim, socorro Deus, que aí foi um momento gostoso, do tipo, eu tenho uma filha. Foi na hora que a gente botou ela no carro pra ir pra casa. Foi aquela sensação assim de, meu Deus, somos A nós minha três. família. É isso, Eu tenho uma família agora. E agora? O que que eu faço? socorro. E aí foi esse momento assim que eu tive de gostoso, sabe? De, ai, que bom, agora somos nós, nossa familhinha aqui, e tá tudo bem, É vai que dar tudo quando tu certo. chega em casa, por mais que tu esteja assim naquela situação. Bom, eu cheguei em casa no Natal, cheguei em casa 24 de dezembro. Tinha graças a Deus, a minha sogra foi um anjo, porque a gente não ia deixar de passar o Natal. Então o Natal foi na nossa casa, que a recente estava pronta, e a gente ficou, minha casa é um sobrado, tem 2 andares, então eu cheguei em casa e fiquei no primeiro andar. E aí minha sogra trouxe a ceia toda pronta. Ela Ai, cozinhou que massa. ali o que tinha que finalizar, mas ela deixou tudo pronto, assim. E esse momento foi o que aí quando eu subi, depois, né, da noite, que eu fui pro meu quarto, e, claro, o bercinho do Rafa ali do lado e tudo mais, foi esse momento que eu falei, assim, pra todo mundo na minha casa, porque a gente já comentou que quando o Rafinha nasceu, tava a família toda. E eu falei Uhum. assim, gente, eu vou pro meu quarto e eu não vou descer, eu vou ficar ali. Então, eu não tinha como comer, não tinha nada, porque era o meu quarto é uma suíte, então tem o banheiro ali, então ficava muito prático pra mim Ali, ficar né? ali, não sair Uhum. mais dali até me recuperar. Então, nesse momento do puerpério, que é assim, imagina, todo mundo em festa, né? Toda a família Todo mundo reunida, vocês unido, não estavam sei o aqui, quê. tava todo mundo, a Lulu tava, eu nem não conhecia a Lulu Verdade, ainda, verdade. então todo um momento, e eu ali trancada no quarto, então assim, só eu sei o quanto eu me senti assim enclausurada, mas ao mesmo tempo eu me senti muito acolhida, muito amada, porque eu fiz um pedido especial para todo mundo, ó, Uhum. não quero junção na minha casa, eu quero que as pessoas venham de Respeitem, 2 ou 3 pessoas, dando prioridade para as pessoas que moram fora do país. Fica essa dica também, não, nem é pra puérpera, no caso, é pra quem vai visitar. Tenha consciência, gente, pelo amor de Deus. Não, se você quer O muito ver o ideal é não neném, ver, né, é um isso. Se você recém-nascido. quer muito ver o neném, vai guardando essa vontade pra você, deixa a pessoa em paz, deixa os pais em paz pra curtirem esse Se a primeiro pessoa momento. quer esse momento, ok, Isso, é mas uma com respeito, né? decisão. Lave a mão, álcool gel, máscara, enfim, o que for necessário. Mas se a pessoa não quer, respeita, porque o puerpério é um negócio que é muito sério. E pro nenê, é um nenê que não tem Uhum. imunidade nenhuma, é muito frágil. Tu não teve esse problema porque tu estava Zero. Eu dei graças a Deus longe. que eu tive a Luísa longe da família. Das famílias, Mas no caso, né? eu, Porque a nossa família é gigantesca e a família do sim. Renan também. E é todo mundo muito unido. Então eu tenho certeza que todo mundo ia querer visitar. E aí eu Mas não precisei assim, dizer não pra eu, ninguém. eu tive algumas situações e tal, mas assim, no geral,
as pessoas super me respeitaram, foram aos pouquinhos, e eu falei, gente, vamos dar prioridade para as pessoas que não moram aqui, porque elas vão embora. E aí vão ver o Rafinha daqui a pouco, sei lá, com um aninho. E foi bem isso, as pessoas respeitaram, iam de pouquinho em pouquinho, me mandavam mensagem, ó, posso ir? A maioria, né, me mandava mensagem perguntando se podia vir, algumas apareciam, mas enfim, a gente conseguiu controlar Administrar bastante tudo, né? isso. E a função do Lucas cuidar muito de mim, porque ele pegava comida meio-dia, trazia, botou uma mesinha, uma estação assim de comidinhas pra mim, assim, do lado da cama, então não precisava ficar levantando, eu só levantava da cama, comia assim um pouquinho. E então esse cuidado pra mim no puerpério, eu acho que facilitou, até porque a minha rede de apoio é maravilhosa, eu sempre falo aqui, a minha irmã tava aqui, me ajudou bastante, até deu banho no... Meu cunhado deu banho no Rafinha nos primeiros dias, a minha sogra vinha todos os dias, durante o primeiro e segundo mês do Rafinha, ela veio todos os dias pra dar banho nele, final da tarde. Essa era uma outra preocupação, e as pessoas me perguntavam, ai, quem é que vai dar o primeiro banho? Ai, tu não tem preocupação com o... Eu assim, ai, Oxe, gente, pelo gente, amor pelo de amor de Deus. Deus. A minha sogra deu o primeiro banho nele, e foi maravilhoso, é um momentinho dele. Tu deu banho Foi... logo logo que ele chegou, que ele Não, voltou à minha Europa? sogra, porque eu não Não, conseguia. mas eu digo de banho mesmo, vocês deram? Porque lá na Europa não tem o costume de dar banho Não, logo foi no... no primeiro dia não. O primeiro dia lá no hospital eu perguntei se dava, eles davam uma limpadinha, sim, mas não deram um banho, assim. Aí no segundo dia, acho que antes de vir, daí deram um banhinho, assim, um Sabe pouquinho quando eu dei banho na mais. Luísa? Quando caiu o umbigo dela. Te juro, Mentira! eu fiquei sem dar banho nela esse tempo todo e eu não me arrependo. Porque, assim, o bebê não fede. Tipo, ela não faz Não, nada. Ela fica, tipo, inclusive nem se mexe muito, o tal do recém-nascido, só dorme. E claro, né, a gente trocava ela, limpava ela com sim, aguinha e claro. tudo. E... Mas aí a gente foi deixando, foi deixando, foi deixando. A gente ia nas consultas com a médica e tudo, e ela falava que tava tudo bem, não tinha problema nenhum. E fui Mas e deixando. pra ti, assim, no puerpério, porque tu não trocava? Foi uma dificuldade, Como assim eu foi. não Tu não trocava? trocava fralda? Eu trocava a Não, dela. Ah, tá, na vida. na vida. Tá. Na vida tu não trocava fraldas. Tá, eu já troquei fraldas das minhas sobrinhas. Vejo Ah, poucas tá. minhas sobrinhas, mas eu já tinha tido a experiência maravilhosa de trocar fraldas. Esse foi Mas pra verdadeiro, eu vou ti, cuspir. Eu cuspi assim, pra cima e caiu no meio da minha testa. foi tranquilo? Foi. Foi tranquilo depois que eu aprendi a trocar fralda, não sabia. É, porque eu tenho afilhados e aí eu nunca quis trocar fralda de ninguém. Assim, já troquei de xixi, mas assim, também é muito Com custo. desgosto. Foi assim, só pra ter experiência mesmo. E não me lembrava como era. E aí comecei a trocar a fralda dela, comecei a pegar prática e tudo. E assim, o recém-nascido, a parte boa é que eu fui me acostumando. Porque o recém-nascido faz um cocô que não é cocô, né? E aí é meio que aquela coisinha ali, não fede, não tinha nada e tal. Só é Fui estranho, só é trocando. feio. Só é feio de ver, né? Uma cor esquisita e tal. E eu não me importei, tipo, foi bem de boa pra mim. E aí, claro, aí depois, quando começou a virar um cocô de verdade, eu deixava o Renan trocar, era só o Renan que trocava. Até o momento que o Renan saiu pra trabalhar e eu não tinha o que fazer, né? Eu que tinha que trocar. Que bom, Eu né? quase vomitava, foi difícil pra mim. Em vários momentos, assim, eu tinha que rezar pra ela não aprender a rolar naquele momento, porque eu tinha que deixar ela no trocador e sair pra respirar. Aí eu ficava assim, ó, não te mexe, neném, não te mexe, neném. Ficava uma fiasqueira. Vamos! É isso. Uma fiasqueira. E aí hoje em dia já tô acostumada, Sim, né? não. Aí agora Agora. já troco de boa, mas mesmo assim não gosto. Prefiro que o Renan troque. E a parte emocional do puerpério pra ti foi muito sofrido? Tu sentiu muito, Não. assim, os hormonais? Eu não senti muito, eu tive picos, assim, até hoje, eu Ah, tenho sim, até hoje eu tenho momentos, meus momentos também, assim, meus tem dias. uns momentos de chorar no banho ali, que aí eu sinto que eu tô mais emocional do que normalmente eu estaria, Isso. e aí eu acho que é disso, né? Mas eu não tive, assim, tem gente que tem depressão pós-parto, isso é uma coisa muito séria, tem Nossa. gente que tem negação ao bebê, Uhum. ou tem gente que tem baby blue, que é Aham, aquele baby que blues. Aham. que aí tu pega o nenê pra ti, tu não quer que ninguém veja, tu fica com ciúmes do nenê, tu fica, né, obsessivo pra aquele nenê.
Eu não tive, tanto que, né, me perguntaram quem vai dar o primeiro banho. Ai, pra mim, tanto Eu também não não era uma tive nada disso, assim. preocupação. Não tive. Eu brinco que Não tive O nenhuma negação. Eu Renan virou tive uma mãe ranço histérica, eu de não. acordar, assim, de madrugada. Já tive, tipo, ai, que saco ter que acordar. Mas daí cheguei ali, Sente o cheirinho do teu olhei pra neném. ele É. sorrindo pra mim, Passa tudo, a gente passa esquece qualquer tudo. tipo de. E aí, antes pra gente, agora pra gente ir se encaminhando pro final, porque a gente não teve, assim, muitas questões emocionais Nada. e pro marido, ele sentiu uma diferença em ti? Então, eu acho que não, porque eu realmente não tive, assim, eu e o Renan, a gente conversa muito, a gente era amigo, né, antes de se casar, então a gente já tá junto há muitos anos também, então antes de a Luísa surgir na nossa vida, a gente construiu toda uma relação, então não teve, sabia? Não teve, assim, muito impacto pra gente nesse sentido de... O Renan é super compreensivo, sempre foi, o Renan penou comigo por causa da minha endometriose, é uma doença difícil para quem tá acompanhando a mulher, Sim, e ele sempre foi um parceirão pra mim. Ele foi um parceirão durante a gravidez e no puerpério, mesma coisa, ele fazia tudo pra mim, tudo. Ele e minha mãe, porque minha mãe ficou 40 dias lá em casa. E sim. não sei, não sei como agradecer a minha mãe, porque assim, foram momentos assim, ficou tudo mais leve. Que a minha mãe nos ajudou demais, o Renan se dá super bem com a minha mãe, então ficou um clima muito leve em Muito volta da bom pra Luísa, ti. sabe? Foi E um pra início ti muito também, bom. né? Porque quando tu tá num ambiente que é leve, não só pro nenê que faz bem pra ele, Uhum, pra mãe que tá sensível, que tá no, num pós-operatório, uhum. tu fica muito mais tipo, bah, Muito. E vai eu dar não tudo tinha a questão certo. das visitas, eu não tinha a questão de toda a família A botando uma pressão preocupação. ali, de repente, de querendo conhecer. Então, para mim, foi muito de boa. Eu sei que é um privilégio o que eu passei, Sim, né? Tem muitas mães que não conseguem ter isso. E, assim, tem que lidar com muitas coisas. Em um momento que tu já tá sensível, não deve ser fácil. Então, por eu não ter tido este problema, para mim foi muito leve, foi muito tranquilo. eu também acho que pra mim, por mais que tenha sido em momentos de festa, minha volta e tudo mais, os meses que se perduraram, assim, pós todo mundo ir embora, ficar só eu. É que não ficou só eu, o Lucas e o Rafinha, porque Uhum. aqui, né, todo mundo próximo, a gente já falou sobre isso, sobre como é que é o nosso convívio aqui em casa. Mas no nosso relacionamento também, assim, acho que a gente se uniu bastante, né, Uhum. por conta dele, de tomar conta dele, de, ficou doente, então a gente se uniu, acho que a gente até se uniu mais e vamos para um assunto mais delicado, né? Como é que fica a questão da relação Não fica, né? íntima? Não Porque fica. tem os maridos normalmente assim, né? Ficam mais Sentem mais falta. necessidades, assim. E a É. gente não quer, a gente tá num momento que a gente só quer se recuperar, pelo amor de Deus. É que não tem como comparar uma com a outra, porque uma com a outra que eu digo, uma mulher com a outra, porque cada corpo é um corpo, cada parto é um parto, cada recuperação é uma recuperação. Então eu vejo, às vezes, na internet, eu fico, que louca. Mulheres que passaram por uma cesárea e 15 dias depois já estão, já posso ter relação? E eu fico, oi? 15 dias? Tipo, que louco. Que, 15 dias eu que tu tava tá sangrando ainda, gente. querendo? Eu tava com muita dor ainda. Eu tava andando, tipo, mal, tava sentindo tudo balançando Acho que ainda. sabe a minha dica de escolher bem o parceiro? É É isso, é isso, porque tem que ser isso. uma pessoa que te respeite, que entenda que tu tá num momento que tu não vai nem conseguir pensar nisso, tá? A Uhum. libido vai com Deus, Nossa, vai assim. com Deus. Sai o neném, sai a libido, sai tudo. Sai a memória, sai tudo naquele Acho que momento. depois eu recuperei, Ah, né? Então, não, eu assim, depois, recuperei também. então, A gente volta. depois recupera, tá tudo certo. Mas aquele momento é um momento muito delicado que o parceiro ele tem que estar muito conectado contigo e Uhum. vivenciando tudo, né? Vendo o teu esforço tu fez esforço pra vida vir, né? Tu tem o esforço E a de mulher tá pela alimentar a cria, é criança, por isso. mais que eu não consegui me amamentar, mas tu tem que abdicar do teu momento, do teu tempo, pra dar mamadeira pra criança também. Então, se o parceiro ele não consegue compreender isso, gente, claro, eu sei que cada casal é diferente, cada um sabe da sua vida, mas esse momento ele tem que ter um respeito Tem. porque não é só sobre as vontades, sobre o desejo. Quando volta, né, pra mim pelo menos foi assim, quando tu volta a ter relação com o teu marido, é até engraçado.
não é a mesma coisa. Então, aquele momento começa a ser um momento que talvez tivesse entrado na rotina, não é mais rotina. Não é mais rotina, é aquela coisa de... Meu Deus, como é que vai ser? É como se fosse a primeira vez de É novo. muito louco. E tu fica assim, e dói. Dói Eu não como senti eu dor. dói, pra É. mim doeu como se fosse primeira vez Eita, mesmo, não tive assim. isso. Então, tem que ser aos poucos e a pessoa que tá contigo, ela tem que entender que teu corpo não tá igual. Exatamente. Que vai ter que ser aos pouquinhos, que não vai ter performance, tu não vai conseguir performar, tu não vai conseguir seduzir, porque teu corpo também tem essa questão do Tem o puerpério, tal- que é o, gente, o o tal do corpo. corpo. E tu não fica à vontade, né, Não no fica. corpo que tu tá. Eu tô Eu até hoje, voltando, a Luísa tem 10 meses, eu tô muito fora do meu corpo aqui e eu eu tô odeio super isso, fora. eu odeio isso, é uma coisa que mexe muito comigo, Eu porque... emagreci muito antes de ter o Rafa. Então, eu emagreci Perdi na 12 gravidez, eu emagreci quando eu descobri que estava grávida, perdi alguns quilos, fiquei muito bem durante toda a gravidez, só que depois que eu parei de amamentar, meu Deus, parece que a fome do leão continuou, porque quando a gente tá amamentando é Sim. uma fome do leão. E aí continuou e eu engordei tudo de novo. Eu já tinha perdido todos os quilos da gravidez enquanto estava amamentando. Eu me Parei de preparei amamentar, pra. virei uma Eu bolota. me preparei. Eu antes de engravidar perdi 12 quilos, porque eu tava com muito sobrepeso, também tava Ah, é bem gordinha. verdade, tu Então emagreceu eu perdi bastante. 12 quilos pra poder engravidar. E aí, Uhum. tá. Quando eu engravidei, eu botei na minha cabeça: não se preocupa com isso agora. O momento é outro. Tá. E agora eu voltei com o peso antes de eu ter emagrecido os 12 quilos. E aí, eu não sei se eu botei naquele expectativa e realidade, porque me falaram que amamentar emagrece e tudo mais, e eu não tô mais podendo fazer os exercícios. Claro, quando eu perdi os 12 quilos, eu fazia academia, eu jogava vôlei todos os dias, eu fazia yoga, eu andava de Fez tudo que bicicleta, precisa enfim, eu pra fiz conseguir e fazer com isso, né? prazer, não foi forçado pra perder, foi porque eu precisava, mas também não foi aquela coisa de tipo de dieta rigorosa, sabe? Que a gente faz Uhum. porque precisa. Não, eu tava fazendo exercício por qualidade de vida. E aí, agora eu não consegui retomar. Porque a demanda com o Rafinha Não é tem muito como. grande. Então, eu decidi que não. Nesse momento, eu não posso me preocupar com o corpo. Mas eu não tô me reconhecendo. Exatamente. E aí, É. vestir roupa, pra mim, Ah, acho que foi a pior parte. A parte da maldita da roupa. Até na gravidez, quando a gente não tá é tão difícil. barrigudinha, só parece meio gordinha. E agora, nesse momento em que eu estou hoje, pra mim, o me vestir, acho que me dói muito no É, puerpério. eu Eu fico também. muito triste com, E eu não com me sinto bem, não me sinto bonita. E aí, eu não. Durante a gravidez. cabelo. Foi isso que eu ia Cabelo falar agora, caiu. cara, o tal do cabelo. Durante a gravidez, meu cabelo tava lindo. Parece que agora, eu não sei o que aconteceu com Lindo. esse cabelo aqui, que não reconheço ele também. Mudou meu E cabelo. com anestesia cai muito. E minha sogra, ela é terapeuta capilar e ela me orientou antes, ó, se tu for fazer cesárea, tu já te prepara, porque cai muito cabelo, é normal. Eu tomei Então, suplemento. ainda bem que ela me falou, porque se ela Uhum. não tivesse me falado, gente, cai cabelo, é assim, tu passa a mão e cai Eu não tive tanta muito. queda. Eu tive, quer dizer, eu tive Eu queda, mas tive não me assustei com ela, porque eu horrores. tava tomando suplemento. Eu fiz acompanhamento com a minha Sim, Nutri durante toda a minha gravidez. E quando tava ali perto de ter a Luísa, eu falei pra ela, me dá o suplemento pro pós-parto. Aí ela me deu tudo. Então, assim, já tava suplementando e isso se segurou preparando. muito. Eu não tive tanta queda de cabelo, Nossa, eu assim. tive Mas é a demais. Eu qualidade mesmo achava do que. cabelo, sabe? Que eu tô sentindo Não, e eu diferença. fazia muitas coisas no meu cabelo, tanto que agora vocês viram que eu mudei, né, de visual. Mas é porque, assim, fiquei grávida, não podia mais fazer nada no cabelo, e aí eu assumi, vou passar pela transição capilar, porque meu cabelo ele é cacheado. E aí as Uhum. pessoas me viam sempre com o cabelo mais liso e perguntavam, ai meu Deus, o teu cabelo não é assim, que não sei o quê. Então, meu cabelo ele é cacheado, esse é o meu cabelo natural. E quando tu passa pela transição capilar, Nossa, que vai terrível. crescendo e o cacho vai formando e vai ficando liso na ponta, chegou este momento agora, recentemente, uma semana atrás que eu cortei o cabelo, foi por causa disso, porque assim, ó, eu já tava, meu corpo já não tô legal, não tô me sentindo bem com o meu corpo, tá? E meu cabelo já tava cacheado, coisa mais bonitinha o cacho, aí chegava aqui e ficava liso, não tinha jeito de prender, de arrumar. E a minha sogra sempre cuidando muito do meu cabelo, né? Fazendo a propaganda da sogra. Mas, assim, ela ia cortando aos poucos, hidratando, ia cortando aos poucos. E eu falei pra ela assim: chega, eu cansei da transição capilar, eu quero. Já tá numa altura. Claro, quem tem cabelo comprido, às vezes. Ai, bati, desculpa. Não, às vezes não tem coragem de cortar, né? De uma Uhum. vez só.
E eu que já fiz muitas loucuragens no meu cabelo, Cortar o de gente, menos. cortar o de menos. Eu falei pra ela, não, só tira todas as partes lisas, deixa o meu cabelo natural. E assim, foi assim que eu apareci no Sem Parênteses, do nada, deixa Chanelzinho e o cabelo cacheado. Porque foi muito do puerpério, do sentir que eu preciso fazer uma coisa por mim, melhorar a minha autoestima. Porque no meu puerpério, eu acho que o que mais me pegou mesmo foi a autoestima. E acho que pra ti também, né? Que a gente conversou muito sobre isso. Mas tem um lado bonito que ninguém conta, ou conta sempre em pedaços, em fragmentos. Que assim, tu tá se sentindo horrorosa, tu tá se sentindo, não tá bem no teu corpo, mas tu é o universo daquela criança, tu é o tudo pra aquela criança. Então, assim, pra mim, eu posso me olhar no espelho, não tô me gostando, não tô de pijama, tô desarrumada, mas quando eu pego a Rafinha, pra mim vale muito a pena, tudo vale, tudo valeu Pra até mim, aqui. a parte bonita foi... Não é me sentir mais mulher, porque é até feio falar isso, né? Porque tem gente que não consegue engravidar e aí, tipo, eu não sou mulher o suficiente. Não é isso. Sim. Mas eu fiquei muito impressionada com a potência de gerar uma vida. A potência de agora ter aquela vida ali que depende de mim, ser esse universo dela. Então, assim, o olhinho dela brilha pra mim e é muito instinto. O Renan muitas vezes fala isso, cara, impressionante o instinto, né? Como é que funciona tu e ela. Ele presta muita atenção nisso e ele comenta muito isso e eu fico realmente, cara, é muito incrível. Então, pra mim, a parte bonita é essa. É o instinto mesmo, o visceral, sabe? O ser mãe. Nossa, eu sou encantada com isso, muito encantada com a maternidade. É o meu novo hiperfoco. Ser mãe. Ser mãe, tá sendo Que assim. bom, porque tu vai ser mãe pra sempre a partir de agora. É o teu novo papel na vida. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Precisava falar sobre isso, A gente né? precisava desabafar muitas coisas por aqui. E sigam nos acompanhando. Os assuntos vão e voltam sobre maternidade. O próximo a gente não sabe sobre o que vai ser, o que vem por aí, mas Pra vocês vem terem por uma noção, a aí. gente decide muito assim, tipo, vamos falar sobre o que hoje? É do feeling, do que a gente tá sentindo e sempre dá certo, porque o universo manda o que vocês querem, o que vocês precisam ouvir hoje, neste dia, tá? Então é isso! E assim finalizamos mais um Sem Parênteses! Parênteses! Tchau!